chegar a sua hora de passar este mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já odiado o poço do coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiaria às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo o corpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestres e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre para vós, e o mestre vos laveis os pés, também vós devereis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o meu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Pela manhã, nós usamos o mesmo texto. Hoje pela manhã a gente estava trabalhando essa ideia de como Jesus mostra as situações na prática, no dia a dia. Ele nos ensina como se deve fazer. Nós podemos olhar para Ele como aquele que nos mostra qual o objetivo, qual o caminho seguir. E essa deve ser as grandes lições que a gente pode aprender de Jesus o tempo todo. Ele quer nos ensinar na prática. O primeiro ponto que eu queria pensar com os irmãos é a prática do amor. No verso 1 ele fala: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegado à sua obra de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que o seu fim estava próximo. Jesus sabia que em breve ele ia partir. Ele sabia o momento exato que ele ia deixar, que estava chegando o tempo que Jesus ia buscá-lo. Então ele tinha... E ele faz, o que ele faz? Ele cumpre justamente a agenda do céu, aquilo que Deus tinha programado para ele está pronto a se cumprir e fazer igual, cumprir a agenda traçada pelo Pai de uma maneira correta. Muitas vezes nós queremos, Deus tem um plano para nós, mas nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, queremos agir da maneira que eu ando no dia a dia. Eu não quero deixar que Deus faça. E ele então entende isso, e ele entende que ele precisa fazer a vontade do Pai. Ele ama os discípulos até o fim. No verso 1 declara isso, que Jesus amou os seus discípulos com um amor perseverante. Eu estava falando que às vezes isso não acontece conosco. As pessoas a gente começa a ajudar alguém e investir na vida de uma pessoa, e aí ela pisa na bola com a gente uma vez, a gente fala: eita, já teve a primeira pisada de bola. Pisa a segunda vez, a gente fala: poxa, isso aí não tem mais jeito, vou dar mais uma oportunidade para ele. Pisa na bola a terceira vez, e a gente definitivamente desiste dessa pessoa. Justamente o contrário de Jesus, Jesus olha para nós com um amor tão grande, que a gente pode pisar na bola quantas vezes a gente quiser,
porque Ele jamais vai deixar de cuidar de nós, de nos amar. O texto fala que Ele nos amou de uma maneira intensa. Ele amou os discípulos de uma forma que você olha para aqueles homens e fala assim, como é que pode? Né? Você olha para os discípulos que estavam com Jesus, eles sabiam que eles iam abandonar Jesus. Ia ser algo vergonhoso. Sabia que eles iam deixar Jesus nas mãos dos pecadores. Mesmo sabendo que Judas ia trair, Jesus estava com ele. Que Pedro ia negá-lo, Jesus está lá. Né? Que os outros discípulos iam se dispersar, cada um para um lado. Jesus morreu. Ele sabia de tudo isso, meus queridos. Mas em nenhum momento ele deixou de amar. Jesus ama os seus discípulos até o fim. E isso me leva a entender que os pecadores podem ir a Jesus com ousadia, confiar no seu perdão. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Talvez esse é um dos grandes males da humanidade. Eles acham que não existe perdão para a pessoa. Não, o pior pecado Jesus está pronto para perdoar. Jesus se deleita em receber pecadores, em transformá-los em verdadeiros adoradores. Esse é o padrão de Jesus. Jesus não lança fora as nossas causas fracassadas. Não, Ele pega e fala assim, vamos restaurar, olha para trás e não fica mais pensando nisso. Agora olha para frente. Muitos de nós ficamos a vida inteira olhando no retrovisor, querendo ver as coisas do passado, as coisas que eu errei lá atrás. Não, você já foi liberto. Jesus te amou de uma forma extraordinária e Ele te ama até o fim. E você jamais vai ser lançado fora. O texto nos garante isso. Quando você olha para o verso 4 e o verso 5, você vê Jesus servindo com humildade. Jesus então lava os pés dos discípulos com a humildade sincera. Com esse gesto, Jesus nos ensina que privilégios não implica em orgulho. Muitas vezes nós temos o coração muito orgulhoso, isso nos atrapalha de servir ao Senhor. Mas que nós precisamos ter humildade. Jesus sabia quem era. Jesus sabia quem Ele era de fato. Ele sabia que Ele era o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Filho do Deus Altíssimo. E mesmo assim, Ele se comportou como servo. Ele não deixou o orgulho tomar conta dele. Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa. Nós não somos nada, meus queridos, nem na igreja, nem no nosso trabalho, nem a pessoa mais rica, nem o mais pobre. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Nós precisamos ser servos. É isso que Jesus ensina com esse texto, com toda a sua majestade. Ele não se exaltou, mas se mostrou com humilhação profunda. E o que Ele sabia, Ele determina e Ele faz, e Ele mostra como fazer. E às vezes a gente não entende isso. Sua humildade não procedeu à sua pobreza, mas da sua riqueza de saber quem Ele era. Que Ele não ia deixar de ser menor, porque Ele estava lavando os pés das pessoas. Sendo o soberano do universo, joga uma toalha no ombro e vou lavar os pés. Era um costume que se assentavam à mesa, as pessoas lavassem os pés. Quando você olha, os discípulos haviam vindo de Betânia, uma caminhada longa. Fico imaginando como é que estavam os pés daqueles discípulos ali, usando aquelas sandálias. Eles não podiam se assentar à mesa sem lavar os pés. Esse era um serviço de escravos, principalmente do escravo mais humilde da casa. Jesus então está no cenáculo com eles. E ali não havia servos. Fico imaginando, e talvez eu queria que você pensasse comigo a cena. Está lá, está preparado aqui a mesa. Temos aqui uma mesa, né, com as coisas preparadas. Estava ali uma bacia, um jarro e uma toalha em cima da mesa. Eu acho que Jesus olhando para aquela toalha, pensando, quem vai ser desses aí que vai lavar os nossos pés? Ninguém tomou iniciativa. Ninguém falou, eu vou. Todo mundo ficou esperando, olhando um para a cara do outro. De repente, quem pega a toalha, e vocês lembram que no domingo passado,
Eu falei lá, daquela mulher que lavou os pés de Jesus e ali passou o bálsamo mais precioso, enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Foi a pregação de domingo passado. E aqueles discípulos não aprenderam nada. Eles estavam ali atônitos, ninguém tomou iniciativa. A dúvida daqueles discípulos era quem é o mais importante, quem é o melhor, quem vai sentar à sua direita, quem vai sentar à sua esquerda. E aqueles utensílios ali, todo mundo parado, atônito. E eles pensavam que privilégio implicava em grandezas, reconhecimentos, aplausos, regalias. Jesus, porém, reprova essa atitude. Fala, deixa eu mostrar para vocês o que é grandeza. Como se mede grandeza? Coloca a toalhinha e vai lavar os pés de Jesus. O teólogo Carson, ele fala assim: os discípulos ficariam felizes em lavar os pés de Jesus. Todos que estavam ali iam ficar alegres e felizes em lavar o pé de Jesus. Mas o que não cabia na mente dos discípulos era lavar o pé dos outros discípulos. Porque um queria ser maior do que o outro. Tinha aquela rivalidade. Não entrava na mente dele se rebaixar, ser inferior ao outro. O de Jesus não, o de Jesus podia até acontecer. Mas lavar os pés uns dos outros não entrava. E aí Jesus mostra esse grande amor. Foi no meio de tais homens que sentiam muito importante. Entre eles estava o traidor Judas Iscariotes. Jesus olha para essas pessoas e decide amá-los, lavar os pés, cuidar deles, ir junto, caminhar junto. Jesus mostra que no reino de Deus, o maior é o que serve. A grandeza no reino de Deus não é medida quantas pessoas estão a seu serviço, mas quantas pessoas estão servindo. Tive uma reunião da MEAN, essa sexta-feira, a MEAN plena, e os pastores com muito medo, como é que vão ficar as nossas igrejas agora para frente? Porque está muito confortável assistir os cultos em casa. E o pior de tudo é que agora os membros da igreja não assistem só o pastor Giovanni e o pastor Tiago. Tem N pregadores aí para eles assistirem. O pessoal agora já não é membro mais da igreja cristã, mas de um monte de igreja aí que existe por tudo quanto é lugar. E essa era a aflição dos pastores, né? Muitos pastores com medo do que vai acontecer. E quando eu olho para esse texto, Jesus nos chama para uma verdade que não tem jeito. A necessidade de congregar, a necessidade de servir uns aos outros, a necessidade de cuidar uns dos outros, a preocupação de estar junto uns dos outros. Ontem nós fizemos um pedal. Foi interessante, porque foi minha primeira trilha, né? Que eu fiz assim, estrada de chão. Mas quase no final chegou uma pessoa e falou: vocês são quantos? Falei, eu acho que somos em torno de 24. E aí ele falou, 24? Que coisa extraordinária. Era um ciclista antigo, desses que pedala há muitos anos. Ele falou, vocês são de onde? Falei, nós somos da Igreja Cristã Evangélica. E aí ele falou uma coisa para mim, falou, que coisa mais bonita isso. Nós, os ciclistas que já pedalam há muito tempo, esquecemos das outras pessoas. O grupo de vocês tem gente de todas as idades, uns começando, outros que estão mais avançados, mas todo mundo caminhando um com o outro. E eu fiquei pensando, isso é reino de Deus. Isso é reino. Teve uma irmã que está aqui dentro do templo, não vou falar o nome dela, mas ela falou, eu só consegui chegar no final pela ajuda dos irmãos. Isso é reino de Deus. Isso é um servir o outro, isso é um cuidar do outro, é um se preocupar com o outro. E nesse texto Jesus mostra isso para os discípulos, olha, o importante não é ser servido, o importante é servir. Se a gente fizesse isso em todas as áreas da nossa vida, meus queridos, nós seríamos tão felizes. O texto ele trabalha isso, e daqui a pouco
Se o tempo permitir, eu vou trazer para vocês. Mas o soberano do universo, ele cinge suas toalhas e faz diferença na vida das pessoas. Muita gente querendo ficar no pedestal, poucas pessoas inclinadas à bacia e a toalha na mão. Que essa igreja possa ser conhecida como uma igreja onde as pessoas têm uma toalha no ombro e uma bacia no colo, porque faz diferença. Barclay fala: o mundo se encontra cheio de gente que está de pé sobre sua dignidade, quando deveria estar ajoelhada aos pés dos seus irmãos, cuidando dos seus irmãos. Humildade e amor são virtudes que as pessoas do mundo não entendem, e nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Elas não compreendem as doutrinas, e nós precisamos trazer isso no dia a dia. Precisamos servir ao Senhor. Cristo nos ensina a fazer isso. Jesus teve em mente, não foi um rito externo, o lavar os pés, mas uma atitude interna de humildade e vontade de servir o tempo todo. Que possamos ser essas pessoas. Segundo ponto que eu queria pensar com os irmãos é o método mestre com Pedro. Pedro revela um coração orgulhoso, cheio de si. A respeito desse diálogo entre Jesus e Pedro durante o lava-pés, quando eu olho, eu fico pensando com os irmãos. Pedro, em vez de estar ajoelhado diante dos discípulos, quem está ajoelhado é o Senhor. Ele é que está fazendo diferença. Ele deveria lavar os pés de Jesus, como Jesus recebeu os pés lavados lá em Betânia, né? Quando Jesus tem os pés lavados por Maria. Mas ele não. Ele tem uma atitude de exaltação. Não, o Senhor não pode tocar nos meus pés. Mas Jesus fala: Pedro, se eu não puder tocar nos seus pés, você não faz parte de mim. Pedro tem uma reação maluca. Fala: Senhor, não lava só o pé não, banha o corpo inteiro, lava tudo, né? Da cabeça aos pés. Jesus fala para ele, Pedro, você não está entendendo, cara. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Não é algo físico, eu estou trabalhando de algo espiritual. Quem já está tomando banho, não precisa tomar banho de novo. Lava só os pés. Jesus está falando aqui de algo muito maior. Pedro, você já teve um encontro comigo. Agora você precisa só se fortalecer na fé no dia a dia. Foi o exemplo que eu dei aqui da igreja. Está crescendo junto, em comunhão, partir do pão, nas orações. Buscando ao Senhor. Não tem como buscar Deus só no YouTube, meus irmãos. Me desculpa. Não tem jeito. Buscar ao Senhor é no dia a dia, louvando, adorando. Junto aqui, tocando. Mesmo que seja com o ombrinho, cotovelo, mãozinha. Nós precisamos viver para o Senhor, meus queridos. Jesus não chamou essa igreja aqui para sermos pessoas amedrontadas. Somos filhos da luz. Recebemos uma salvação em Cristo Jesus. Não precisamos temer nada. Nenhum mal chegará à tua casa. Nada. Somos transformados e lavados pelo sangue de Jesus. Hoje pela manhã eu falei do que nós estamos com medo. Se tivermos de pegar essa enfermidade que está aí, o Senhor vai permitir, nós vamos pegar. E se tiver de pegar e ficar uns dias de cama, vamos ficar. Se tiver de morrer com ela, nós vamos morrer com ela, porque estava determinado pelo Senhor. Que convicção é essa que eu tenho? Que Jesus é o meu Senhor e é o meu dono. E eu morro de medo das coisas. Fico escondido. Daqui a uns dias nós vamos estar debaixo das camas, meus queridos. Está na hora da gente vir para a igreja, louvar ao Senhor, cultuar como os irmãos estão aqui. Nenhum mal vai te atingir. Queremos lavar os seus pés. Queremos estar juntos. Queremos caminhar e cuidar de você como Jesus cuidou de Pedro. Pedro, você precisa de um encher do Espírito dia a dia.
Aqui nós vamos ser animados, confortados, fortalecidos. Temos os nossos irmãos da terceira idade que estão em casa. Fique em casa. Espere esse momento passar. Mas o Senhor é quem está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. Por isso nós trazemos as lives, que é para que você encha do Espírito Santo da promessa, para que o Senhor continue a cuidar do seu coração, inundar a sua alma. Por isso que eu tenho ido algumas portas e orado pela grade com alguns irmãos da terceira idade. O Senhor quer cuidar de você. Estou concluindo. Terceiro e último, o significado espiritual desse lavar os pés é que une os cristãos no Senhor. Passamos a ser um só. Nós olhamos para o Senhor e aí nós estamos mais próximos dele, porque o principal motivo de sermos criados foi para louvar e glorificar a Deus. E a melhor forma de louvar e glorificar ao Senhor e exaltar o nome do Deus bendito é sendo bênção na vida dos irmãos, é cuidando dos irmãos. Deus promove essa humildade e essa igualdade perante Deus. Essa vida espiritual fala, olha, todo mundo é igual, ninguém é diferente. Não tem feio, não tem bonito, não tem branco, não tem negro, nada. Somos todos iguais. E esse estar na presença do Senhor, esse significado espiritual, promove paz, felicidade entre os cristãos. Precisamos viver em paz, precisamos viver essa felicidade entre nós no dia a dia. O verso 17 afirma isso para nós. Precisamos caminhar para o Senhor. Que lição sublime, andar na presença do Senhor, algo claro, caminhar vivendo para o Senhor dia a dia. O Senhor nos chama para lavar os pés uns dos outros, o Senhor nos chama para darmos esse grande exemplo de alegria, paz no dia a dia. O servo não é maior do que o seu Senhor. Assim, se o Senhor se tornar-se um servo, precisamos nos tornar servos. Nós precisamos viver para servir uns aos outros no nosso dia a dia. Precisamos viver para Ele. Jesus define o que é felicidade. Bem-aventurado aqui significa muito felizes. Mas quem é feliz? É aquele que serve aos mais fracos. É aquele que se doa pelo outro. Jesus servindo ao próximo, ser feliz, segundo o mundo, é estar acima dos outros. Mas no reino de Deus, ser feliz é aquele que serve o outro o tempo inteiro, que está pronto a se entregar, que está pronto a se doar em prol dos irmãos. Amém? Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos te servir. Obrigado, Deus, pelo chamado que o Senhor deu a cada um de nós que entramos aqui nessa noite, pelos irmãos que estão nas casas. Obrigado, Deus, porque podemos servir ao Senhor com o que há de melhor em nós. Cuida de nós, Deus, nessa noite. Eu clamo a Ti pedindo a Tua bênção e a Tua direção sobre nós, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.